Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês como é que foi a minha experiência para me tornar uma profissional Scrum Master. Início de carreira, né? Como é que a gente faz, por onde a gente começa. É dúvida de muita gente mesmo. Mas eu acho assim que primeiro de tudo tem que ter a paixão pro negócio, tem que ter a vocação, tem que ter aquela vontade. Mas por que, Jaque? O que isso tem a ver? Então, contando do meu caso, eu me apaixonei pelo Scrum, né? Eu tive um curso há muitos anos atrás e antes de desempenhar o papel mesmo de SM. E aí quando eu voltei para minha carreira, eu quis dar essa mudança, dar essa virada, e eu botei na minha cabeça que era isso que eu queria, que era ser Scrum Master, que era ser líder de time, que era promover qualidade, melhoria e entregar valor. Responder a mudanças. Então como é que eu fiz? Eu vou contar um pouquinho aqui, tá, gente? Mas é uma coisa que pode ter dado certo pra mim, mas de repente não é um caminho total a ser seguido por ninguém, mas é uma história legal de se contar, porque pode ajudar, né, a clarear a sua mente e te dar alguma inovação, algum insight e você conseguir seguir aí da melhor forma também. Eu fiquei um tempo parado, né, na minha carreira, e quando eu retomei, eu vim com toda essa vontade, essa paixão pelo ágil, né? E aí, o que eu fiz? Eu me estruturei com um Kanban na minha parede, né? Um Kanban simples, para fazer uma fila de coisas que eu achava que eu deveria fazer para poder alcançar essa meta, né? Essa vontade. Então, ali, o que tinha ali nesse meu Kanban? Tinha frequentar meetups, né, da área, tinha fazer determinados cursos, tentar algumas certificações, encontrar pessoas da área para poder conversar, identificar e saber o que estava acontecendo nas empresas de fato. Enfim, foi mais ou menos isso. E aí eu comecei. Nesse Kanban também tinha lá a questão dos livros, né? Livros que eu tinha que ler sobre a diversidade de assuntos. Então, como eram muitos livros, alguns cursos, meetups aqui no Rio de Janeiro eram muitos, né? Na época do presencial. Então, me organizei, estruturei lá o meu Kanban de parede. E aí, aquela paixão toda que eu falei com vocês lá atrás é simplesmente por isso, porque assim, é uma aprendizagem constante, você tem que estudar muito, você tem lá o seu backlog de livros, de cursos, e eu ia a todos os meetups do Rio de Janeiro, quase todos, então eu consegui ver várias palestras, a maioria grátis. E aí eu estava me inteirando dos assuntos nessas palestras. Eu conseguia conversar com os profissionais que estavam de fato naquele momento exercendo nas diversas empresas e ouvir muito, né? Aprender de fato que ferramentas estavam sendo usadas, quais eram as práticas, quais eram os problemas enfrentados pelas empresas, por aqueles profissionais. Então eu comecei a ter um conteúdo muito rico com isso tudo. Fiz uma fila de livros, comecei a ler. E isso tudo foi me preparando, né, para esse mundo que eu queria entrar da agilidade de fato, né? Livros, cursos, certificações, meetups, networking. E aí quando chegou a minha primeira entrevista, isso tudo foi primordial. Porque além de eu chegar e sentar, né, para quem seria o meu futuro gestor, com vontade, com garra, mostrando que eu queria minha primeira oportunidade, eu tinha no meu currículo mostrando os diversos meetups que eu tinha ido, com os diversos assuntos de cada palestra que eu tinha ouvido,
os cursos que eu estava fazendo e comentava sobre essa minha experiência. Olha, estou lendo livros, eu estou aprendendo, eu estou correndo atrás. Então é diferente de você chegar e falar que quer a primeira oportunidade de ser Scrum Master. Você está ali mostrando a variedade de espaços que você está ocupando com esses diversos eventos, com essas diversas iniciativas, esse empreendedorismo que você está fazendo consigo mesmo para a sua carreira. E você expõe isso tudo e você mostra isso tudo, é muito diferente de você chegar numa entrevista e só falar, eu quero uma oportunidade como Scrum Master, eu nunca fui. Então, todas essas frentes, o networking também ajuda, porque você consegue chegar nessas entrevistas, todas essas frentes, mas aí tem que ter aquela paixão que eu falei lá no início, porque com essa paixão que você consegue duas vezes, uma vez, 3 vezes na semana e nesses eventos, nesses meetups. É com essa paixão que você consegue estar todo final de semana engolindo livros. É com essa paixão que você está lendo artigos. É com essa paixão que você está se inteirando e procurando as pessoas para você conseguir chegar no teu caminho. Quer ver a importância do network? Não só para te levar a entrevista de emprego. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito tímida. Eu sou muito tímida. E aí começou-se na minha cabeça a questão de falar, né? De falar ao público. E aí eu sempre fui tímida, né? Mas aí eu fui num evento, por exemplo, um pouco menor, de uma pessoa conhecida aqui no Rio. Evento demais, que eu sempre apoiei, pessoas que eu adoro, somos super amigos. E aí lá, essa pessoa abriu o microfone para quem quisesse falar um pouquinho da sua experiência com ágil ou de algum assunto no tema que gostaria de falar. E aí eu sentei lá nesse evento e vi uma amiga também da agilidade pegar o microfone para contar, né? Sobre algum assunto, eu não me lembro agora o tema, de agilidade. E essa moça, assim, que eu sou super fã, acho uma mulher incrível, agilista de primeira, ela falava naquele microfone como se estivesse conversando com alguém normalmente, não estava acontecendo nada. Ela dominava, ela sentava, ela contava a história e, assim, eu ficava encantada com aquilo. E então ela começou a me dar força, já que vai, tenta, começa nesse evento aqui que é pequeno, e aí a gente, né, você vai treinando, isso é uma questão de treino, uma questão de hábito. E aí também o dono do evento também me deu espaço, falou, Jaque, vem aqui, fala alguma coisa, vamos começar, vamos te iniciar nessa questão do microfone, de você falar em público. E aí eu iniciei nesse evento, eu peguei esse microfone mega nervosa, falei algumas coisas, tal. E aí eu comecei a ser convidada para falar em outros eventos. Mas o network, a conexão com essas pessoas foram de fundamental importância no início da carreira. Porque além deles me motivarem, eles me deram acesso a iniciar esse trabalho, né? De microfone, de falar em público, me incentivaram, me ajudaram, eu sou eternamente agradecida, eles sabem quem são, os dois. Então esse network não é só para você ser indicado para vaga ou alguma coisa assim, tem outras questões envolvidas, que como o exemplo meu foi inicializar no microfone, ter oportunidades nesses eventos um pouco menores, de fazer esse treinamento, de me comunicar, de me sentir mais à vontade com o microfone. Isso foi de fundamental importância para mim na época, porque eu participei de alguns meetups, participei de alguns eventos, falei, e aí essa moça que, assim, que eu admiro demais, aí teve um evento que eu participei com ela, era uma roda, né, uma mesa assim, né, e aí eu pegava o microfone, né, cada um dava uma opinião sobre um assunto perguntado pela plateia, né, cada hora o microfone vinha para um. E aí eu tava falando super solta, super bem, aí ela virou para mim, Jaque, caramba, você que tinha medo de microfone, agora você não larga mais dele.
E assim, foi incrível, foi uma experiência muito bacana. Assim, eu contei um pouquinho da minha história aqui. Eu espero que ajude aí a quem queira iniciar. Não é fácil, mas é preciso muita garra, muita vontade, se estruturar. Eu estava vivendo o Kanban ali na minha parede, claro, de forma simples naquele momento, para estruturar essa carreira, esse início de carreira e me alavancar, que é também viver o ágil, né? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais!